Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma coluna Becks Books Experience dentro do podcast Falando a Sua Língua. Entra lá pessoal, curta, comenta e compartilha aí esse vídeo aí. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, um colega de profissão, que na verdade é Bruno Lima Diniz, mais conhecido como Ibrahim, da Econ. Ibrahim, boa noite, seja bem-vindo aqui no podcast Falando a Sua Língua. Obrigado, Laerte, pelo convite. Estou muito feliz aí por você ter feito esse convite, enfim. Vai ser um prazer aí esse bate-papo aí. Maravilha, vamos lá. Na verdade, a gente sempre começa fazendo as perguntas aqui de onde você é, onde você nasceu, qual a sua história. Então conta um pouquinho pra gente aí, de onde você é, meu amigo. Tá, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu nasci no Tucuruvi, fui criado ali na Zona Norte, né? Jardim Brasil, Vila Guilherme, sempre morei aqui nessa região da Zona Norte, né? E, bom, é uma região da minha família, onde todos moram até hoje, né? Meu avô, minha mãe, enfim. Uma região que eu gosto muito também, né? Atualmente, hoje eu tô morando no Belém, que é próximo, mas eu sempre fui criado ali na Zona Norte. Muito, muito legal ali a região que eu nasci. Então vamos lá. Conta um pouco pra gente a sua história. Como é que você entrou na corretagem, meu amigo? Bom, então, eu entrei na corretagem em 2016, né? Primeiro foi um convite que eu tive de um amigo de infância. Eu era taxista, né? Então eu trabalhava com táxi. E desde 2011 até 2016. Meu filho tinha nascido ali em 2014. E aí com a vinda do Uber, tudo, né? Aquilo um pouco dificultou para o taxista, né? Ele não conseguia mais ter os rendimentos que a gente tinha antigamente. Então eu vi a necessidade de ver uma outra profissão, né? E aí eu acabei indo para a corretagem por convite desse meu amigo. E foi bem interessante, porque esse meu amigo, ele me chamou, né? Eu iniciei ali na Ivenmore, que é na Zona Sul, que era é uma construtora de médio e alto padrão, né? E trabalhei um pouco na Brasil Brokers também. E nesse início eu não consegui ter resultado, enfim, eu fazia dois trabalhos, né? Eu trabalhava como táxi e também trabalhava na corretagem. E, assim, foi muito interessante naquele primeiro momento, porque eu comecei a explorar o mercado, eu não tinha conhecimento, né? Então, comecei a explorar o mercado, comecei a entender como é que funcionava e não consegui ter êxito nesse primeiro momento, né? Vou pegar esse gancho seu aí. O pessoal acha que é simples entrar na corretagem e é simples ter resultado. Como é que você vê essa história do resultado, Ibrahim? Olha, o resultado eu acredito que é uma constância, né, de estudo, de preparo. Você primeiro tem que se preparar muito para o mercado. Você tem que estar por dentro, você tem que estar vendo o que está dando certo, você tem que estudar a questão da venda, as técnicas de venda, forma de atendimento, né? Você tem que procurar ter uma boa oratória para você tratar com o seu cliente, transmitir confiança. Então, você tem que ter um processo, você tem que estudar muito, né? Entender como é que funciona a corretagem de fato e aí, com o tempo, você vai tendo os resultados, né? Então não é só entrar, né? Não é só entrar. Não é, no começo, às vezes você pena ali, né? Porque você inicia no mercado mirando com a questão do valor, a questão de quanto você tem de ganho, né? Realmente os ganhos são muito bons, mas para você ter esses ganhos, primeiro você tem que entender como é que funciona, né? Então você vai ter que entender como é que funciona financiamento, vai ter que entender sobre imóveis, vai ter que também ser especialista um pouco na parte de contabilidade, que às vezes a gente tem clientes que têm renda informal, enfim, que a gente precisa alinhar com ele ali para formalizar a renda dele, ele conseguir fazer a compra do imóvel. Então são vários detalhes que você tem que estar por dentro. Eu costumo dizer que o corretor ele é um conjunto de várias profissões, né? Como contador, arquiteto, É verdade. projetista, né? Também é educador financeiro, né? Hoje a gente trata também com investidores, né? Então esse perfil de cliente ele já quer um pouquinho mais de criar uma conexão, né? Fora ali do mercado imobiliário. Então você tem que procurar entender como é que funciona um pouco de economia também, né? Para poder, né, tratar com esse cliente, ele entender que você é uma pessoa que sabe do que está falando. Tá? Cara, você tocou num ponto aí. Como que a gente consegue preparar esse cara aí para ser gabaritado da forma que você falou, entender de tudo isso? O cara começou, Hoje, assim, o corretor, ele tem que entender essa questão da parte economia, da parte financeira. Eu acho que o princípio é começar nessa parte de financiamento, né? Você entender como é que funciona o financiamento, o que é tabela price, o que é tabela saque, para você de fato ter informações importantes para o cliente. E também entender sobre a maquete, implantação, o projeto em si, entender um pouquinho de documentação. Então,
vai também depender da curiosidade que o corretor tem, né? Então, por exemplo, eu quero ver um contrato, então eu vou ler esse contrato todinho. Eu vou saber o que eu tenho de informação para quando o cliente me questionar alguma coisa, eu conversar com ele já de frente ali e conseguir transmitir essa confiança, explicar para ele. Meu, o que que é uma maquete? É, uma... A gente que é A corretor, nós sabemos, mas gente- explica para aquele cara que tá lá, o que que é uma maquete? então, a maquete é o cliente, normalmente, quando chega no decorado, né, ele tem a maquete do projeto, que vai ter a implantação, onde tem as torres, né, a área de lazer, onde está o edifício garagem, enfim. Então, através da maquete, o cliente consegue identificar, por exemplo, a disposição do sol, né, se o sol ele vem de um lado da torre ele é nascente, se do outro lado é poente, enfim. Então, a maquete é onde o cliente vai conseguir identificar a implantação do projeto, exatamente como o projeto vai ficar no terreno, e a partir dali ele consegue saber a vista do apartamento, vários detalhes que fazem a diferença no seu atendimento, né? Então, importante o corretor aí estudar a implantação, estudar a maquete, que faz a diferença no atendimento. Você falou de plantão de vendas, né? Mas hoje o seu foco ele é online, né? Ele é online. Explica para o nosso pessoal qual que é a diferença do plantão de vendas e do online. Bom, hoje o online, ele consegue atender o cliente mais via telefone. Então, por exemplo, o cliente se cadastra numa campanha da construtora e aí ele vai esperar o atendimento do corretor. O corretor online, eu costumo dizer que ele tem um desafio maior que o corretor do plantão. Normalmente o corretor de plantão, ele está especializado num produto e numa região. O corretor online, que é no nosso caso, né, na Icon Vendas, ele atende São Paulo inteiro, né? Então hoje nós temos muitos plantões abertos, tem alguns lançamentos também acontecendo que vai abrir mais plantões, então ele acaba tendo que entender um pouco mais de cada projeto. Então o desafio acaba sendo maior por conta de ele entender um pouquinho mais de cada região, né? E às vezes ele tem que ter o auxílio do coordenador também ali para poder fazer as ligações, né? Ligar para o coordenador, me explica um pouquinho mais sobre essa região, porque eu estou com um cliente aqui que tem interesse, para me poder falar para esse cliente, né? Então, o corretor online ele trabalha mais escritório, ele trabalha muito a oferta ativa também, né? E o corretor de salão ele foca um pouco mais naquela região, naquele plantão de vender o produto, né? Então ele vai fazer um trabalho de fazer roleta, né? Que ele faz a roleta lá do plantão, que o cliente que entra ali espontaneamente ali, ele vai ser atendido por corretor que tiver na vez, né? E também vai fazer alguns trabalhos de ruas, né? Porque a gente sabe que hoje você depender da roleta é muito difícil, é muito ruim, porque você acaba ficando limitado, né? E eu vejo essa vantagem na questão do online, porque você trabalha a oferta, você se relaciona muito mais com o cliente, né? Inclusive, os corretores de plantão que têm sucesso, né? Normalmente, os que mais têm sucesso, eles estão com campanhas ativas, eles estão com clientes sendo captados de forma online, né? Então, esse corretor, ele já entendeu que ele tem que estar no digital. Entendi. Então você diria que o corretor online ele precisa de uma qualificação maior? Ele precisa de uma qualificação maior, ele precisa de mais treinamento, né? Ele precisa de um intensivo, né? Eu gosto, quando eu faço as contratações aí da minha equipe, normalmente eu gosto de fazer esse intensivo, né? Primeiro no escritório, de fazer o treinamento, de explicar como é que funciona a questão de financiamento, explicar como ele vai ver um espelho, né? Acessar o site da construtora, ver cada empreendimento, pegar detalhes para quando ele for fazer o atendimento com o cliente, ele já está com algumas informações ali, né? Então, esse corretor ele tem que entender que ele precisa de um pouco mais de informações. E eu também gosto de fazer o trabalho dele com ele no plantão, né? Então, nesse primeiro momento eu faço essa questão de treinamento interno, de oferta ativa, enfim. E aí depois, num segundo momento, a gente vai para o plantão, né? Chega no plantão, aí explica o maquete, decorado, a parte da técnica também da venda, que é importante para esse corretor performar, né? Bacana. Cara, você trabalha numa das maiores construtoras e incorporadoras do país. Sim. 21 anos de existência tem a Icon, com Exatamente. aproximadamente 24 mil unidades negociadas nesse tempo. Como que é trabalhar numa empresa desse tamanho? Bom, a Icon, como você mesmo falou, é uma empresa enorme, né? Então, nós temos mais de 20 anos de mercado, mais de 21 mil unidades já negociadas. É muito legal e interessante, assim, que você entra numa empresa grande, é desafiador, principalmente no início, né? Porque você precisa entender os processos. Mas depois que você começa a se acostumar com a questão dos processos, entender como é que funciona a venda em si na construtora, você fica adaptado. E aí você fica muito mais fácil de você realizar vendas, né? Eu até costumo dizer, tem alguns gerentes que são recentes na empresa, né? Eu falo, pô, procura entender como é que funciona essa questão do processo, porque depois vai ficar fácil, né? Então, primeiro assim, é muito legal, eu me sinto privilegiado de estar trabalhando numa consultora grande, com bastante produto,
né? O corretor também, ele gosta de trabalhar os produtos da Icon, né? Que tem a questão da varanda, nós estamos agora com muita opção com vaga, então isso é muito legal, porque o corretor, ele começa a vender aquilo que dá certo, Sim. né? Então, ele tira aquela objeção do cliente, o cliente não quer com vaga, eu tenho um produto com vaga, entendeu? Então, o cliente consegue comprar também essa questão. E é legal, porque a construtora Bacana. tem um nome, né? Isso é muito E bacana. que nome. É. Cara, você tocou num ponto interessante que é a questão do processo, né? Sim. Você sabe que o corretor de imóveis, ele é meio avesso a processo, né? É. Ele vai te mandar um documento num formato diferente, você vai ter que depois compactar isso. Como que é essa relação processo versus a tarefa do dia a dia do corretor? Como que você trabalha isso como gerente de vendas? Olha, eu costumo pegar assim, os corretores que tem mais volume, né? Eu gosto de sentar ali com ele e falar, pô, vamos fazer dessa forma, né? Vamos procurar essa parte de documentação importante, ver, você consegue me mandar a documentação mais limpo, mais legível, enfim, ou fazer o checklist também, que é super importante, para que você possa performar melhor, porque automaticamente você trazendo essa documentação, essa proposta um pouco mais alinhada, com certeza a aprovação vai ser mais rápida, né? Então foi até interessante, esses dias conversei com um corretor, né? Ele é super jovem na minha equipe, e ele já tem resultado, eu gosto muito dele, acho um cara super interessante. E aí eu cheguei nele e falei, vem aqui que eu vou te mostrar como é que funciona, né? E aí expliquei um pouquinho do sistema. E aí deixei ele fazer uma ou duas ali para ele ver. E aí, até ele mandou no WhatsApp esses dias uma documentação super organizada, depois que eu fiz isso com ele. Que bacana. Aí ele falou, pô, Ibrahim, achei muito legal você ter feito isso, porque agora eu vi que não é fácil o trabalho do gerente, né? Porque quando essa documentação vem um pouco quadrada, vai dar o trabalho de ter que formatar tudo, anexar tudo num documento só pra gente enviar pro crédito, né? E aprovar rapidamente, que é o interesse, né, nosso e do cliente, né? Aprovar rapidamente essa proposta para pegar o time ali com o cliente. Bacana. Qual o tamanho, Ibrahim, do online da Icon? Você é um dos gerentes, né? Mas eu acredito que tenham mais lá, né? Tem. Qual o tamanho do online? Hoje o online ele cresceu bastante, principalmente em questão dos gerentes, né? Teve uma mudança recente e aí veio uma diretoria que trouxe também mais gerentes, que está sendo bem desafiador, bem legal, porque teoricamente cada um vai ter que formar a sua equipe. Ao mesmo tempo, foram limitados a questão dos corretores, né? Então, hoje os corretores que estão no online, eles têm que valorizar muito essas cadeiras. Hoje, atualmente, nós estamos com 20 gerentes, né? Então, entre as diretorias são separados a questão de quantos gerentes é de cada diretoria, e nós temos atualmente hoje 20 gerências, tá? Claro que tem alguns que ainda são novos, estão se adaptando ainda, estão, né, começando ali, mas estão já performando, já estão trazendo equipe, enfim, né? Então, hoje, atualmente, nós estamos com 20 gerências lá, né? 20 equipes, né? Então, e o corretor, o gerente online, ele também tem essa questão de poder trabalhar num plantão, focar num produto, né? Então, ele pode fazer um trabalho ali também que o gerente de plantão também está acostumado a fazer. Vira meio que multifuncional, né? Multifuncional. Cara, como é que é? A gente sabe que num plantão de vendas o cara vai lá, tem a roletinha dele, ele espera o cliente chegar lá, atende, mostra decorado e tudo. E como que é a atividade de um corretor online? O que esse cara faz? O corretor online ele também faz a roleta, né? A diferença é que no online ele tem duas roletas, tem uma de manhã e outra à tarde, né? E como no salão ela trabalha só com uma roleta, né? Ele também faz a roleta para receber os leads, né? As campanhas que a construtora faz para poder gerar os leads, os clientes. Fala para aquele pessoal que tá lá, o que é um lead? O lead é o cliente, né? O possível cliente, o prospecto, né? Que a gente fala, né? Então, o cliente que se cadastra numa campanha ali, ele vira um lead, ele deixa o contato, o telefone, o e-mail, o nome, e aí esse corretor vai entrar em contato, né, para procurar entender o que esse cliente está procurando. Normalmente, quando é do site da construtora, esse cliente já vem direcionado, né? Ou seja, ele já entrou lá no site, ele já viu o empreendimento que mais interessa para ele na região. É um lead quente. É um lead quente. Eu gosto de falar para os corretores ele explorar muito isso, né? Porque se você já viu que o cliente veio aqui, por exemplo, um lead aqui da Zona Leste, né? No empreendimento do Grow, por exemplo. Você sabe que ali a gente tem mais empreendimentos da Icon. Então, você não pode se limitar, né? Se o cliente quer uma opção melhor, nós estamos com um lançamento ali na Aricanduva que tem vaga, varanda gourmet, tem até a opção de suíte.
Então, se o cara tem um perfil um pouquinho melhor, é válido você oferecer, você saber que tem esse produto ali e que você pode oferecer para ele também, porque às vezes você fica limitado só naquele produto e o cliente está querendo outra coisa, né? Então é importante você dominar os produtos que tem ali da região para você ofertar o que o cliente está procurando. Hoje o foco da Icon é PCVA, é Casa Verde e Amarelo? Tá mudando um pouquinho. A gente tá com bastante projeto que é misto, né? A gente lançou um agora na Sabará que até o quarto andar ali era PCVA e do quinto andar para cima era tudo SFH, né? Então, lançamos um outro agora também aqui na Zona Leste, na Aricanduva, tudo SFH, né? Mas também é um produto melhor. E também não está fugindo tanto do preço, né? Então, por exemplo, a partir de 280, 290, 300, né? Então ele está próximo do teto do Casa Verde e Amarela, porém um produto mais completo, né? Um produto melhor, com vaga, varanda. Então, ela tá mista. E nesse momento ela tá mista. A gente tem lançamentos PCVA, como nós vamos ter agora no Morumbi, nós tivemos agora na Santa Marina ali também na Lapa. Temos lançamentos PCVA, mas também temos bastante SFH. Qual que é a grande dificuldade, Ibrahim, de vender o Casa Verde e Amarela? Por que é tão difícil vender para esse público? Olha, o Casa Verde e Amarela, a maior dificuldade tem sido a questão de restrições, né? Às vezes você pega um cliente que ele tá com uma restrição interna, né? Ou ele deixou alguma dívida com prejuízo. Isso é comum? É comum, é muito comum. Às vezes a gente pega. Só que o corretor, quando ele começa a entender que ele precisa ajudar esse cliente, né? Ele começa a entender como é que funciona para resolver. Vamos resolver. Dá para resolver? Dá para resolver. Dá para resolver. E assim, é simples. O processo hoje é mais, por exemplo, o cliente tem uma restrição de bacen, a gente vai puxar, ou pedir para o cliente puxar o bacen dele, ver o que é essa restrição, orientar ele a fazer o pagamento para rodar de novo. Como eu te falei aqui, o nosso público, o que é a restrição de bacen? Restrição de bacen. Bom, por exemplo, você fez uma compra, você tem um cartão de crédito que você atrasou, né? O cliente atrasou um cartão de crédito. E aí, depois de algum tempo, esse cliente foi lá e negociou esse cartão de crédito. Só que aí ele pagou um valor abaixo, né? Então, por exemplo, ele negociou com prejuízo. com prejuízo, exatamente. Então, ele pagou aquele valor abaixo. Por exemplo, a dívida era 2.000, ele pagou 1.200. Então, deixou R$ 800 de prejuízo para o banco. Esses R$ 800 de prejuízo, ele vai ficar no registrado, ele vai constar lá no registrado. Então, Isso impede o cara de comprar? Vai impedir o cara de comprar. Hoje a Caixa ela tá com um sistema que ela consegue puxar tudo, né? Ainda mais com essa questão dos bancos estarem interligados. Então, mesmo se a restrição não for da Caixa, a Caixa vai conseguir puxar bacen. E puxando o bacen, se tiver alguma dívida dessa com prejuízo, o cliente vai ter que efetuar o pagamento, aguardar um prazo ali, né, de 15 dias para a gente poder rodar esse crédito novamente dele. Você falou que a Caixa ela bloqueia. Na questão do FGTS, quando o cara faz aqueles saques aniversário lá, prejudica ele de alguma forma? O saque aniversário comum, ele não prejudica, né? Aquele que é programado, que você faz comum. Anualmente? Anualmente. Esse não prejudica necessariamente. Mas o saque aniversário, que é o empréstimo, que é aquele que você pega um valor... Você pode hoje, por exemplo, no FGTS, pegar até 5 anos de... vou ajeitar aqui. Até 5 anos você pode pegar de empréstimo ali do seu FGTS. Ou seja, você consegue sacar um valor lá, por exemplo, R$ 10.000 referente a 5 anos do seu FGTS. Porém, a partir do momento que você faz isso, é como se fosse um empréstimo. Vai ter uma taxa de juros. E a partir do momento que você fez, que o cliente faz isso, ele bloqueia o fundo dele total. Tudo? Total. Então ele pode ter 100 mil de FGTS, só que ele pegou 10 mil, né? Bloqueou 100 mil. Bloqueou 100 mil. Mas existe uma solução para isso também. Então fala pra gente, então, o pessoal quer falar saber. Da solução, né? Então, assim, o cliente ele pode ir até a agência da Caixa, né? E fazer o pagamento desses 10 mil. Então, ele vai ter que pagar, disponibilizar o valor lá no fundo de garantia dele. Ele devolve o que ele emprestou. Ele devolve o que ele emprestou. E aí, depois de 11 dias, ele consegue fazer uma... É rápido assim, 11 dias? Rápido. A gente acha até que é mais demorado, né? Às vezes vai demorar 30, 60 dias, mas é rápido. Depois que o cliente faz esse aporte, ele devolve o valor integral que ele tomou emprestado, ele já consegue, depois de 11 dias, ali 2 semanas, ele já consegue utilizar o FGTS. Né? E uma informação importantíssima, porque a gente pega muito cliente que às vezes desconhece, ou ele acha que pode. Né? Mas isso não é divulgado, né, Ibrahim? Não é divulgado. Isso não é divulgado. E é que assim, o cliente ele vai ter que entender isso com o corretor. E com o corretor que entende disso também.
Porque acontece muito do cliente ele ir nos plantões e aí ele tem essa questão do FGTS bloqueado. Só que o corretor que já sabe que está bloqueado, ele fala, pô, deixa eu ver aqui o aplicativo do FGTS. Ou me manda um extrato aqui, né? Quando o cliente manda o extrato, vai ter um código lá, 60F, que é o código que é referente ao empréstimo, né? Ah. E aí automaticamente ele fica bloqueado. Uma outra coisa que você colocou aí, que eu também particularmente eu gostaria de entender, eu acho que o nosso público também. Existem vários tipos de extratos, analítico, ponderado. Qual o tipo de extrato que a Caixa pede para você mandar para análise? Para a gente mandar para análise é o extrato de PDF, né? Que é o completo, né? A gente pega todo aquele desde o início, né? Mas é o aplicativo simples, o mais fácil. Inclusive ele já vem com o número do PIS, e já facilita que a gente não tem que ficar pedindo PIS para o cliente. Então, por exemplo, a gente orienta o cliente a baixar o aplicativo do FGTS e gerar o extrato completo, né? Então ele gera o extrato do que ele tem de fundo de garantia completo e envia para a gente, já vem com o número do PIS, tudo. E a gente recebe. Hoje a sua equipe está preparada para fazer esse tipo de atendimento e passar essas informações para o cliente? Sim, a minha equipe hoje eu tenho treinado muito essa questão do financiamento, né? Então, a minha equipe hoje ela está preparada assim. Claro que não são todos. Tem uns que aí é questão de interesse também, né? Cada um vai aplicar e vai estudar mais. Eu costumo dizer que eu vou conseguir trazer o conteúdo que eles precisam para melhorar o atendimento, para eles poderem ter mais qualificação. Só que boa parte disso também vai ter que ser dele, né? Ou seja, o dela. Ela vai ter que ir atrás dessa informação e de fato estudar, né? Então eu vou fazer o treinamento, mas a pessoa também vai ter que estudar, vai ter que praticar no dia a dia para aquilo firmar na mente, né? E aí a pessoa começa a ter mais resultados. Hoje o seu corretor, ô Ibrahim, quando ele agenda uma visita online Sim, e vai para um determinado produto, ele tem alguém para dar um suporte para ele lá? tem. Ele tem um coordenador, né? Eu gosto de fazer um trabalho, principalmente de fechamento, né? Principalmente com o corretor mais novo, para ele poder ter a oportunidade também de a gente fazer um fechamento junto, né? E ele também avaliar o meu atendimento, avaliar o atendimento do coordenador, para ele desenvolver o atendimento dele, né? Então, ele vai precisar ser atender com várias pessoas, né, que são do mercado, para que ele possa desenvolver o atendimento dele de forma mais tranquila e ele começa a captar tudo que é bom. Eu falo assim, tudo que é bom, você inclui para o seu atendimento. O que você não acha necessário, você deixa de lado e vai desenvolvendo o seu atendimento, né? Como um corretor ele vira um coordenador, vira um gerente? Como que ele pode fazer isso? Isso é interessante, que na Econ tem muitos casos, né, de crescimento profissional. Eu mesmo tive um crescimento exponencial, por exemplo, em 6 meses, como corretor, eu fui para gerência, fui convidado a ser gerente, né, a esse desafio. E assim, o corretor ele precisa de fato, primeiro entender bastante do processo da empresa, ele tem que se destacar, né, de uma certa forma também para ser notado na empresa, mas assim, ele precisa mesmo entender, ele precisa saber, ele precisa vender o peixe, ele precisa saber ser uma pessoa que ele consiga entender o processo da empresa e ao mesmo tempo ele entenda como é que funciona a venda, né, como que funciona a questão do financiamento, ele tem que ser especialista automaticamente ele vai ter uma oportunidade, né? Claro que hoje ele também precisa da questão do posicionamento. A empresa tem que enxergar, né, o potencial na pessoa para ela poder acreditar e dar oportunidade, né? De vez em quando eu faço algumas indicações, né? Porque eu acho que quando a pessoa chega para mim e fala, pô, Ibrahim, eu tenho interesse, né, de ser coordenador, de ser gerente, né? Eu pego e falo, ó, vai por esse caminho e faço a indicação. E aí vai do nosso coordenador geral avaliar se a pessoa está apta ou não para ser, né, coordenador, enfim. Por que as pessoas têm muito essa vontade de ser gerente e coordenador? Olha, é interessante, né? Eu acho que assim, tem pessoas que de fato elas estão alinhadas com o propósito de ser gerente, né? Porque assim, hoje para você ser gerente, você tem que ter a questão, porque você já vem da questão da venda, então você vai ter que virar a chave para ir para uma gerência. Então, automaticamente, você já vai ter que fazer as pessoas vender. Então, isso às vezes pode ser difícil para algumas pessoas que estão acostumadas a ter certos resultados e de repente ela tem que fazer as pessoas venderem, né? Então, pode ser que seja uma barreira, mas a pessoa tem que entender que ela vai ter esse desafio e ela vai ser um processo, ela vai começar pequeno, vai com uma equipe pequena e vai começando a se desenvolver, contratando e tendo mais resultado. Mas assim, as pessoas hoje
Algumas eu acho, na minha opinião, tá? Não quero ser polêmico, mas na minha opinião, Não, tem algumas. seja polêmico. Seja polêmica. Algumas pessoas, pra mim, na minha opinião, é mais questão de status. Ela não tá preocupada com o financeiro, né? E eu acho que na corretagem, não é que a gente esteja que tá 100% preocupado com o financeiro, mas tem que fazer sentido. A conta tem que fechar, Sim. né? Então, ok, você quer ser um coordenador de sucesso, quer ser um gerente de sucesso, então você vai trabalhar firme nesse propósito, né? Você vai desenvolver as suas estratégias para você chegar nesse resultado, né? E que eu tenho certeza que a pessoa que de fato ela quer mesmo e ela vai estudar para isso, ela vai conseguir. Mas vai depender muito de como que ela vai agir, qual que vai ser a estratégia que ela vai aplicar, né? Essa questão, por exemplo, na gerência de contratação, a forma que você vai fazer, os treinamentos que você vai desenvolver, as pessoas que você vai precisar ensinar a vender e a vender muito, porque se você, de repente, é um corretor que vende 1, 2, 3 unidades por mês, está acostumado com salário de 15, 20 mil, de repente você vai para uma gerência e começa a ganhar muito menos. Então, até você voltar esse salário de 15, 20 mil aí, demora, porque automaticamente você tem que ter um volume de venda muito, muito alto. Então, é um processo, mas ao mesmo tempo ele é muito legal, porque com o tempo, se essa pessoa de fato tiver um propósito e quiser seguir em frente, com o tempo ela vai conseguir ter sucesso. Cara, você tocou num ponto aí importante, né? Então, o cara, ele tá vendendo bem, ele vira gerente e começa a ganhar menos. Cara, como que é isso? Cara, isso é desafiador, é uma loucura, né? Porque aconteceu isso comigo também, né? Eu vim, por exemplo, quando eu entrei na Econ, no segundo mês eu vendi 5 unidades, né? Então eu ganhei um salário muito bom, né? E aí todos os meses eu tinha uma média muito boa de vendas, né? Então todos os meses eu vendia, às vezes eu vendia bastante ou vendia pelo menos uma unidade ou um 50 ali com outro corretor, né? Que sempre teve uma constância. Mas essa virada de chave é muito difícil, naquele momento, às vezes, dependendo como que a pessoa encara. Se você tiver uma visão de longo prazo, você vai passar mais aliviado, você vai saber que você vai estar enfrentando ali um processo, que você vai estar começando como gerente, formando equipe, né? Aumentando a sua equipe para você, de fato, ter um filtro, né? Das pessoas, de fato, que vão ficar no mercado, porque a gente sabe que funciona assim, né? Às vezes a pessoa entra só mirando o dinheiro, né? Que é aquela coisa que a gente fala, e acaba não vendendo, acaba saindo, enfim. Mas aí entram pessoas que realmente querem ser corretor de imóveis, querem usar isso, querem ter a sua profissão, né? Porque é uma profissão, é plano A, né? A pessoa tem que usar isso como plano A. E a partir daí começa a dar muito certo. E aí essa pessoa pega isso, ela começa a vender mais. E aí o gerente começa a ganhar, porque é difícil. No início, quando eu entrei como gerente, no primeiro mês eu vendi uma unidade, né? Um corretor, eu só tinha um corretor, aí no segundo mês que foi aumentando. Então eu ganhei ali, sei lá, 1.400, R$ 1.500, né? Então você vem ali de um salário de 10, 15 e ganha 1.400. Tudo um trabalho, é tudo um Nossa, processo, né? e ainda investi. Eu coloquei dinheiro também para poder investir e ter um volume de cliente maior do que está habituado, né? Porque eu entrei primeiro como gerente de salão, depois que eu fui para online. E aí depois, com o tempo, aí sim, a equipe foi formando, aí você começa a ter um volume maior de vendas, né? E aí você começa a retomar, né? Mas não é da noite pro Não é dia. da noite pro dia. Cara, você diria que hoje a corretagem, ela continua sendo um bom negócio para você ganhar dinheiro? Olha, eu encaro a corretagem da seguinte forma, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, para você ser um empreendedor, muitas vezes você tem que ter um produto, você compra um mais barato, vende mais caro, você tem um lucro e a partir daí você faz a sua receita. Na corretagem nós não temos produto assim, claro, temos um empreendimento, mas você não tem que comprar um produto para vender e ganhar dinheiro, né? Automaticamente você pode prestar um serviço de excelência, uma consultoria e ganhar muito bem por isso, entende? Então, eu acho que hoje a corretagem ela é um plano de carreira, uma questão de vida mesmo. Você encarar como um corretor profissional, como um corretor de alta performance, né? E a partir daí você começa a colher os resultados, né? E aí você vê que realmente você pode ter uma vida muito boa na corretagem, né? A gente vê vários exemplos de pessoas que se Um dão bem, sucesso, são né? sucessos, né? Tem corretores que vendem média de 5, 6 unidades na empresa por mês, entendeu? Então, esse cara tem uma renda, assim, às vezes mais que diretor, às vezes mais que gerente. Cara, e como fazer isso? Como a gente fazer para que tenha essa constância de vendas? Qual a Olha, sua visão disso? na minha visão, está muito atrelada à questão da gestão dos seus clientes, né? Então, por exemplo,
primeiro passo, você vai ter que ter um investimento. Você não vai poder depender só do lead da construtora, né? Você vai ter que ter um investimento à parte. Mas automaticamente você está atacando de várias formas, né? Por exemplo, você tem um investimento, você faz uma divulgação, né? Até mesmo de rua ou de anúncios, né? Que é o que a gente está acostumado, que é Facebook, Instagram. Então você coloca dinheiro no seu negócio, automaticamente você vai ter mais vendas. Mas você também vai ter que ter um certo limite, né? Por exemplo, nessa questão de investimento com os seus clientes. Que às vezes você recebe 10 leads por dia da sua campanha e você não consegue dar atenção para esses 10. E nesse meio desses 10, às vezes tem um cliente comprador que você não conseguiu falar naquele momento, ou você não deu atenção, e aí ele foi pro mercado e comprou no mercado. Então você vai ter que fazer uma gestão muito boa dos seus clientes, né? Você vai ter que filtrar muito bem, né? Então entender o que de fato é cliente ou o que de fato é curioso, né? Porque tem na campanha o que mais tem são pessoas que estão só na curiosidade, né? Então a partir do momento que você filtrar, você vai ter que planilhar isso e começar a trabalhar o que dá resultado, trabalhar aqueles clientes que estão qualificados, aqueles clientes que têm de fato um interesse, mesmo que ele não compre esse mês, mas ele compra no mês que vem, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas esse cliente está na sua carteira, você vai saber o momento que ele vai comprar, você vai fazer o acompanhamento com ele até chegar à venda. E aí, com o tempo, isso vira uma bola de neve. Porque hoje você está com uma campanha ativa, né? Você investiu lá, sei lá, R$ 2.000 no mês. Você conseguiu vários clientes. Às vezes vai ter dentro desses clientes os que vão comprar nesse mês e vai ter o que compra mês que vem e daqui 2 meses. Só que o que comprar esse mês você vai vender esse mês. Só que no mês que vem você está com uma campanha do mês passado mais a sua carteira que você já qualificou e está tratando ela. O negócio cresceu. Aí o negócio cresce, aí vira uma bola de neve, né? Então ele começa a dar frutos nesse sentido de muita venda, né? Às vezes o cara vai, pô, mas o cara vendeu 5. Mas aí você acha que o 5, de fato, ele entrou naquele mês? Mas não. Não é, ou às vezes você vem com tratativa. Tá represado, Tá né? represado. É cliente que você vem tratando 2, 3 meses e naquele momento deu certo. Só que você fez o acompanhamento, você criou aquela conexão com o cliente e automaticamente você tá com ele na sua carteira. Ele confia em você, ele sabe que ele vai comprar em algum momento e ele vai querer comprar com você. Cara, eu ouço sempre o pessoal falar assim, poxa, vamos fazer uma campanha, vamos impulsionar e tudo. Cara, você diria que hoje aqueles portais lá, tipo Zap, Viva Real, eles estão com os dias contados? Olha, a galera tá muito, sabe, ela não tá mais naquela como era antigamente, que era muito dependente do portal, né? Hoje, o corretor, a imobiliária entendeu que ela precisa criar tráfego para dentro do site dela ou para dentro da marca dela como corretor, né? Às vezes você tá no Instagram posicionado, né, como corretor, então você precisa criar o conteúdo para o seu cliente. E eu acredito que os portais com o tempo eles vão cair, aos poucos também, não vai ser da noite pro dia, né? E ainda mais com essa polêmica que houve aí também do Viva Real, do portal, né? Do grupo Zap, né? Que teve essa polêmica aí de comprar sem corretor, então o corretor já ficou com o pé atrás, porque querendo ou não, tem imobiliária que investe 2, 3, 4, 5 mil reais por mês só de portal, né? Eu acho que o portal hoje, ele ainda é muito útil, principalmente para pessoas que trabalham terceiros, né? Trabalham usados, né? O que é terceiros? Fala lá pro terceiros. Você sabe que a gente tá com um monte de pessoal aqui. Vamos lá. Terceiros são os clientes que são imóveis usados, né? Por exemplo, eu comprei um imóvel, eu quero fazer a venda desse imóvel. Quer vender para mim? Eu quero vender pro Laerte, então eu vou lá e coloco esse imóvel na imobiliária e eu faço a terceiro. venda. Esse é o terceiro. Né? Que são imóveis usados, né? Não é tanto nosso foco é só lançamento ou pronto novo, né? Nós temos pronto da Econ. Pronto da Econ, porque, cara, nós quase não temos estoque de pronto. Os que entregou de pronto deve ter 2, 3, 4, 5 unidades. O mercado absorveu muito. 2021 zerou o estoque da Econ. Cara, como é que você vê? Você falou, cara, 2021, 2020 foi o boom que a gente não esperava. Sim. Como é que você está vendo 2022, que essas altas taxas de juros aí, como é que você enxerga ou como a empresa Econ tá enxergando isso? A questão das altas taxas e também da alta da questão da construção, né? Hoje, material. Material. Tem a questão da viabilidade do negócio, né? A construtora, eu acho que a Econ também, inclusive, está migrando, fazendo um pouquinho de SFH e Casa Verde e Amarela para viabilizar o negócio, para deixar o negócio saudável, né? A construtora precisa deixar o negócio saudável para ela poder ter lucro
né, e conseguir também fazer tudo que tem que ser feito. Eu acho que esse ano, né, a questão da taxa ela está impactando. O mercado Casa Verde e Amarela não está sendo tão impactado, pelo menos nesse primeiro momento, né? E nesse momento eu acredito que a gente vive a questão de chegar a um topo, né? Que seria 2021, 2022, nós vemos um acidente muito grande porque a taxa de juros diminuiu. Automaticamente a taxa de juros aumentando, as pessoas que vão comprar agora vão ser pessoas com mais conscientes, ou seja, mais planejadas. A pessoa que de fato tem uma entrada boa, né? A pessoa faz uma compra muito saudável, né? Porque ela entende também que ela tem que financiar pouco. Porque se ela deixar muito de financiamento, né? Ainda mais no SFH, com a taxa do jeito que tá, vai ficar caro esse crédito, né? Esse crédito vai atingir parcela bem alta, Astronômica. astronômica, né? Comparado ao que a gente teve ano passado, teve momentos ali que o Itaú tava com taxa de Casa Verde e Amarela, 6,99, né? E agora aí o Itaú a 9,3, 9,5, dependendo da taxa, né? Do relacionamento. Santander já passou de 10, né? Então, assim, tá caro o crédito, né? Principalmente no SFH. No associativo ainda não tanto, né? Eu acho que o associativo, que é o Casa Verde e Amarela, né? Ele não vai ter tanto impacto, pelo menos nesse momento. A não ser que, de repente, a Caixa decida dar uma segurada na torneira do crédito, né? E aí, de fato, vai entrar numa recessão aí, pelo menos a curto prazo, tá? Mas, a princípio, que nem eu falo para os corretores, isso aí acontece no mercado já desde sempre, né? A gente não pode deixar se impactar por conta disso. Pelo contrário, nós temos que orientar o cliente a fazer uma compra mais saudável, uma compra mais consciente, porque é bom para todo mundo, né? Então, esse cliente ele vai acabar fazendo uma compra mais consciente aí, pelo menos 2022, 2023. É mais fácil contratar corretor pro online ou pro plantão? Eu acho que o online tem um pouquinho mais de facilidade, porque você está ali envolvido, né, com o seu time, ou seja, você está no dia a dia. Então, e o cliente, perdão, o corretor, ele também quer ter a facilidade do lead, né? Apesar que as consultoras, a Econ também, por exemplo, faz o lead no plantão, né? Mas no online você consegue se envolver mais o corretor, você consegue estar ali no dia a dia ajudando ele mais, porque se de repente você for gerente de salão que tiver vários plantões, você não, é humanamente impossível você estar em todos ali, né? Então, teoricamente, você não vai estar tão próximo do seu time como no online, né? Você acha que é mais fácil contratar pela estrutura? Eu vou te explicar o porquê. Uhum. Tem um concorrente de vocês que teve um corretor, ele sabe quem é, que falou pra mim assim, cara, eu não consigo trabalhar com aquelas cadeirinhas de plástico, aquele negocinho, dói as costas. Você acha que isso tem a ver com essa dificuldade de contratar corretor para plantão? Olha, eu acho que sim, mas porém, hoje, por exemplo, algumas construtoras, aí como, por exemplo, ela coloca ar-condicionado, é que a questão da cadeira de plástico é meio que na tenda todo mundo vai ficar na cadeira de plástico, Tem jeito. não tem jeito. E tem o corretor que ele quer ele tem um perfil, né, mais de escritório, né? Então, ou essa pessoa que está entrando no mercado, ela tem esse perfil mais de escritório. E aí ela vai se adaptar melhor no online, porque aí no online ela vai ter uma estrutura um pouco melhor, né? Vai ter uma cadeira mais confortável, vai Não, ter é encontrar o seu perfil. é encontrar o seu perfil. Porque assim, tem o corretor de salão que ele vai se adaptar ali, ele vai montar o setup dele, né? A gente vê muito, ele monta ali o setup dele, que é o computador, tudo, o negócio de etiqueta para ele fazer as ações. E também o corretor que vai gostar de estar mais no escritório, no ar-condicionado. O cara quer estar naquele. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, tem, né? Um cafezinho da tarde, ele pode almoçar ali também, é muito legal. Bacana. Cara, e desse tempo todo que você está na corretagem, o que mais te chama a atenção na profissão? Olha, É o ganho financeiro? O que é? é assim, a princípio, a questão do ganho financeiro, a gente pode ser hipócrita de falar que de fato, uma O coisa ganho é bom. o ganho é bom, cara. Se você for ver, né, salário mínimo é 1.200 e pouco aí, é muito baixo, né, o valor. Uma venda mínima nossa dá 5, 6 salários. 5, 6 salários. Hoje, né, a gente vem produtos aí que o corretor tá ganhando 9, 10, né, e numa faixa, num ticket médio de 300 mil, não é um ticket muito alto, né? Então, assim, é uma questão hoje para você que tem sonho, né, a pessoa que tem um sonho de realizar, por exemplo, o imóvel próprio, ela vai ter que empreender, ela vai ter que ganhar dinheiro de uma forma, pelo menos para que seja rápido isso, não demore muito tempo, né? Porque vai ter que empreender, vai ter que entrar no mercado imobiliário com essa visão.
Mas assim, na minha opinião, hoje o mercado ele tem aquela questão de transformar a vida das pessoas, né? E eu comecei a entender isso, né, como gerente, como eu não conseguia ter essa visão, né, como corretor. Hoje eu consigo entender que além de eu transformar as vidas dos clientes que compram seus imóveis, a gente também está transformando a vida de profissionais, está fazendo esses profissionais realizarem os sonhos deles, né? E eu acho isso muito legal, contanto que eu costumo dizer para minha equipe, falar para o meu time, bom, tá ganhando grana, faz um investimento, direciona esse seu dinheiro, guarda uma parte desse seu dinheiro, mas faça um investimento, né, para você poder ter condições de você na frente você realizar seus sonhos, né? Porque a gente tem que ter a questão da disciplina com o dinheiro, Sim. né, que é importante. Você pode vender no mês e não vender depois nos E outros. outra, exatamente. E você tem que saber ganhar e guardar e reinvestir. Você tem que, né, controlar a sua grana ali. Porque às vezes a pessoa, né, fala, nossa, ganhei 7 mil, 6 mil, 8 mil numa venda, né? E aí, de repente, o cara faz mais uma venda e ganha de novo. Aí o cara começa a achar que tá rico. Né? Não é bem assim. A gente tem que controlar essa parte emocional, né? Pra não poder atropelar ali. Cara, e a gente falou muito sobre o corretor, né? E, cara, qual que é o perfil do cliente ideal lá para Econ? Qual que é o perfil desse cliente? Olha, o perfil do cliente, a Econ ela tem um perfil de cliente ali, né, na minha opinião, entre que ganhe 3,5 até uns 10, 15 mil reais, né, porque a gente está com muito produto SFH. Esse cliente normalmente é a renda formal, que são os PCVAs, né, os empreendimentos Casa Verde e Amarela. Explica pro pessoal o que é uma renda formal. Bom, galera, a renda formal é o cliente que é assalariado, né? CLT. Então ele tem. Olerite. Ele tem olerite, ele tem FGTS. Declara imposto de renda. Declara imposto retido Bacana. na fonte, né? Retido na fonte. Então essa é a renda formal. Também tem os clientes, né? Que a gente, inclusive, estamos nessa época de imposto de renda, que ele consegue formalizar a renda através do imposto de renda, mesmo sendo autônomo. Né? Então isso é bem interessante também, porque às vezes as pessoas Elas não sabem, não sabem disso. Elas não sabe como que formaliza para ela comprar um imóvel. Às vezes é fácil formalizar, Ibrahim? É muito fácil, é muito simples. Fácil. Assim, é só você ter um contador, né, passar as orientações para ele fazer o imposto de renda de forma tributável, e aí você consegue comprar o seu imóvel também, mesmo sendo autônomo, né? Bacana. Você vai gerar uma DARF, um imposto, mas é muito válido porque você vai estar realizando seu sonho, né? Então é importante você entender como é que funciona, fazer da forma que precisa ser feita também, tem uma forma correta de se fazer. E aí você... Não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, porque às vezes fica confuso ou coloca alguma informação a mais o contador que está fazendo e aí atrapalha o crédito, né? Então tem que ser feito de uma forma correta. Cara, o que é um corretor de sucesso? Olha, hoje um corretor de sucesso ele é um cara focado, disciplinado, é uma pessoa que entendeu, entende como é que funciona um mercado, a dinâmica da venda, né? Eu costumo fazer um funil de vendas. Inclusive eu aprendi muito lá em 2016 quando entrei no mercado, eu estudava muito o funil de vendas e eu acho muito importante o corretor ter isso na visão dele, né? Que é quando ele tem o cliente que ele vai para a fase de atendimento ele vai para visita, da visita ele vai para proposta, até chegar na venda. Contrato. Contrato, entendeu? Então, o corretor ele tem que entender como é que funciona esse funil, ele precisa fazer essa boa gestão do lead dele, ele precisa estar super focado, determinado, ele precisa também ter um objetivo pessoal, é muito importante ele ter uma meta, né? Ele traçar uma meta e ir atrás desse resultado, né? A gente tem corretores muito jovens que ganham muito dinheiro, inclusive na Econ, estão ranqueados ali entre os top 5 da empresa. Né? Pessoas que não têm nem 25 anos, 24, 23. Jovens, né? Jovens, mas são pessoas extremamente focadas. O que eu costumo ver, essas pessoas, elas têm muito foco. Né? Elas estão focadas ali no resultado, no objetivo. E ao mesmo tempo elas também têm propósito. Então ela tem um objetivo dela pessoal, que eu acho muito importante. Você tem que ter um porquê que você está saindo cedo de casa e com vontade. Você tem que ter um porquê. Você tem que entender que você está indo buscar, por exemplo, uma boa condição para sua família, uma escola boa para o seu filho. Você tem que entender, você tem que sair de casa com essa vontade. Não adianta o corretor ou a corretora sair e fazer o trabalho, né, meia boca ali, na vou ali, que nem às vezes acontece no plantão, né? O corretor vai lá, pega a roleta, viu que não pegou um número bom, vai embora, vaza, né? Ou seja, ele não está focado ali, porque tem várias outras formas de você trazer o cliente. De ele trazer o cliente. Perfeito. Tá? Cara,
Para aquela pessoa que deseja entrar no mercado, o que você diria para ela? Olha, a pessoa que deseja entrar no mercado, primeiro ela tem que estudar bastante. E não é estudar o TTI. O TTI é ok que você vai precisar porque é o estágio, né? Isso não tem jeito. Não tem jeito, isso aí ele vai ter que ter. Mas ele vai ter que estudar como é que funciona o mercado, né? Ou seja, como que funciona o financiamento. Ele vai ter que entender técnicas de persuasão, técnicas de atendimento, né? Ele vai ter que conversar com pessoas, fazer network com corretores, né? Eu costumo dizer, pô, você quer ser um bom corretor? Cola nos corretores que você vê que tem resultado e pede uma força, pede uma ajuda. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar, né? Porque você tá nessa vontade de entrar para o mercado, você vai ter que fazer todo esse entender tudo como é que funciona primeiro para depois você começar a colher os resultados. Mas se você estudar, tiver foco, objetivo, né, investir na sua profissão, você vai ter que investir na sua profissão, investir em qualificação, né, investir em várias formas de você ter conhecimento, Fazer um curso, né? fazer um curso. É importante você estar apto para quando você chegar na mesa com o cliente, você se desenvolver, né, e você fazer a venda acontecer. Porque a venda ela engloba muita coisa, né? Depois que você está traquejado já do mercado, você já sabe conduzir, né? Eu costumo dizer que o cliente Ele ele é conduzido pelo corretor. O corretor ele vai conduzir esse cliente até o fechamento, mas ele tem que respeitar cada processo do funil. Ele tem que entender que esse cliente está passando por um processo e não adianta atropelar, porque senão pode ser que ele caia no meio do caminho. E a partir daí você começa a dominar várias técnicas que vai te ajudar no seu êxito como corretor. Maravilha. Cara, traçando um paralelo lá, de 2016, quando você começou, para hoje, o que mudou na corretagem? Olha, mudou muito, muita coisa. Assim, eu costumo dizer que esses últimos 2 anos aí de pandemia acabou evoluindo o mercado em 10 anos para frente, né? Por exemplo, muita coisa de estratégia funcionava na época, que nem a gente está falando, de lambi-lambi, né? Que é o... Lambi-lambi? Lambi-lambi. Fala pro pessoal o que é lambi-lambi. Lambi-lambi. Lambi-lambi a gente é um cartaz, né? Que é colado no poste, Prega né? no poste. Pregava no poste. Tinha os especialistas nisso, Especialista, né? Na época que eu comecei, eu fazia muito, né? Lambi-lambi. Eu fazia plaquinha, fazia faixa. Nossa, pendurava no poste. Pendurava e dava um retorno. Era incrível como você fazia, cara, seu telefone não parava uma semana. Porque dependendo do produto que você estava atacando ali aquela região, era muita gente ligando, porque às vezes não estava explorada, né? Então, dava muito resultado. Então, tinha o lambi-lambi, tinha a panfletagem, tinha toda essa questão que antigamente ela dava mais resultado, né? No portal também, por exemplo, o LX também me dava um resultado muito Era gratuito legal. antes. Era gratuito. E quando você fazia um pago, você era rei. Você tava lá em cima, no top premium, lá, né? No Galeria Premium. Então, seu anúncio ficava super destacado e você automaticamente tinha muito mais cliente. E hoje o mercado ele está muito mais atrelado ao digital, né? Então, por exemplo, né, não tem só a questão do portal, que também é internet, mas a questão também de você construir uma marca, você construir o seu nome, né? Ganhar relevância, né? Relevância, você tem que ter uma certa relevância. E a partir daí, a gente vê que hoje o corretor ele tem que estar antenado às coisas que estão mudando, né? Principalmente essa questão do digital. Ele tem que estar antenado ao digital. O digital está mudando constante. Hoje a gente faz um teste de um anúncio aqui. Às vezes ele dá certo, às vezes não. Então a gente vai ter que reformular a estratégia. Refazer. E o corretor tem que entender que é assim mesmo. Não adianta. Pô, mas eu já investi tanto. É assim que funciona. Você não vai... E quando você acertar, ok. Você vai ter muito resultado sobre aquele seu acerto. Mas às vezes você também vai fazer investimentos que não vão te trazer resultado e você vai ter que mudar a estratégia. O que você tem que fazer é agir, né? Então você não pode ficar ali parado esperando, não, uma hora vai dar certo. Não, vai ter que reformular. Cara, pô, a gente já tá indo pro final aqui, mas a gente podia ficar aqui a noite toda. Um papo muito, muito agradável. Tem mais uma perguntinha pra ti, cara. Uhum. Meu, pouco tempo de trabalho, sucesso, o mercado fala, você sabe que o mercado conhece, cara. Então, você tem pouco tempo na corretagem, mas já chegou aí numa posição bem bacana. Quais são os seus projetos futuros, Ibrahim? Olha, agradeço primeiro aí pelo elogio, né?
Enfim, eu tenho projetos pessoais, né, de questão de construir para poder viver de renda, por exemplo, é um projeto que eu tenho. Então, eu quero viabilizar um recurso para poder conquistar esse objetivo, né? Eu acredito tanto no mercado imobiliário que meus investimentos são direcionados apenas no mercado imobiliário. Então, é construir, né, esse patrimônio para você poder ter um pouco mais de tranquilidade. E também desenvolver essa parte de pessoas, né? Eu gosto de trabalhar essa parte mental, então eu gosto de conversar com os corretores, com o meu time, e dar conteúdo para eles desenvolver a parte mental, que eu acho que boa parte também da venda está relacionado ao emocional do corretor. Então eu quero desenvolver um projeto nesse sentido de trazer o conteúdo para o corretor ali, nessa parte mental, estruturar psicologicamente esse corretor para ele poder ter mais sucesso, estar mais preparado, mais confiante, né? Para o negócio dele Bacana. acontecer. Cara, se você tem horas vagas, né? Vou perguntar, se você tem horas vagas, você dá tempo de algum hobby, fazer algum hobby? Olha, eu não tenho. Antes eu tinha, né? Quando eu era corretor ainda tinha horas vagas. Agora não tenho mais. Eu gostava bastante, né, de jogos ali relacionados à estratégia, né? Eu gosto de jogar alguns jogos relacionados à estratégia, como tem aquele jogo War, tem alguns jogos de estratégias de guerra, enfim, eu adoro isso, né? Filme de guerra também adoro muito. Eu gosto também de viajar, também não tô tendo tempo. A última vez que eu viajei, eu, minha esposa e meu filho, foi ano passado, em outubro. A gente provavelmente vai viajar agora no meio do ano. Mas eu gosto muito dessa parte de jogo, mas não tô tendo tempo de fazer como eu fazia antes. Então você fala agora da sua esposa e do seu filho, você não falou. É isso aí, falar da minha esposa. É, fala deles. Falar da minha esposa Tatiane, né? Eu dar um beijo pra ela, te amo. E o meu filho, o Marco Lorenzo, né? Quantos anos tem o Ele tem Marcos? 7 anos. Olha, Eu amo ele também. Ele é um parceirão, assim. Eu peguei muito da criação de amizade que o meu pai passou, né? Para poder passar isso para ele, né? Então eu acho muito válido o pai hoje falar o quanto ele ama o filho, bacana. porque às vezes a criança ela acaba não tendo isso na infância, né? E ela acaba crescendo sem tanta confiança de ter um pai presente ali que fala, pô, eu te amo, eu tô com você, você é meu amigo, né? E você trazer esse seu filho mais pro seu lado, né? Acho que o ser humano ele precisa mais de amor, né? Acho que Precisa, amor no tá mais geral. difícil. Cara, poxa, foi uma satisfação grande, cara. Primeiro te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente e falar que, meu, foi um papo assim bem agradável. Cara, te desejo muito sucesso na Econ Vendas ou em qualquer empresa que você tiver. Você tem um minutinho para você mandar aí um abraço para alguém, se despedir, fica à vontade. Eu que agradeço aí, Laerte. Foi muito legal receber o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, tá? Bom, eu queria mandar um abraço aí pro meu time, pra empresa também, né? Pros diretores, pros gerentes, pros corretores, para todos que daí com vendas aí, tá? Um grande abraço, tá? Deus abençoe vocês. Vamos pra cima. Bora vender, 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 vender. Vamos pra Isso aí. cima. Pessoal, esse foi o Bex Brook Experience dentro do podcast Falando a Sua Língua. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos direcione. Até a próxima. Um grande abraço.